Oi, turminha da 302, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de geografia, onde nós vamos continuar falando sobre a água. Vamos lá? O uso da água na agropecuária. Vocês acreditam que a água é importante na agropecuária? Lembrando que agropecuária vem de agricultura e pecuária, que é a criação de animais. Então, podemos entender que sim, é importante, uma vez que as plantas dependem de água para se desenvolverem e os animais também precisam consumi-la. A irrigação, lembrando de nossas aulas, é uma técnica usada na agricultura que tem como objetivo irrigar, fornecer água às plantas para que elas possam crescer. E na pecuária, a água também é muito importante, pois os animais precisam dela para sobreviver. Então, nos dias atuais, a agropecuária é a atividade que mais consome água no mundo. Então, um dos maiores desafios é diminuir o consumo de água sem afetar a produção de vegetais e dos rebanhos, dos animais. Existe uma técnica que pode ser usada para economizar água na agricultura, que é a irrigação por gotejamento, que permite o desenvolvimento das plantas sem o desperdício desse importante recurso natural. Já na pecuária, pode-se aproveitar a água de outras atividades para lavar os estábulos, por exemplo. E vocês sabiam que há lugares que tem secas durante o ano, chove muito pouco e por isso não há muitos rios. É possível usar um recurso para dessalinizar a água do mar, tirar o sal para irrigação e até mesmo para poder consumir. Então, essa técnica é a retirada de sais e outros minerais da água, que a torna própria para o consumo. Os rios também são utilizados para o transporte e navegação. Vocês já navegaram por algum rio? Já tiveram essa experiência? Os rios que são utilizados para navegação se encontram geralmente em locais mais planos. Como assim? Que não há obstáculos e quedas d'água que impeçam que as embarcações passem. O tipo de transporte que usa o rio é chamado de transporte fluvial. O que utiliza a água do mar é chamado de transporte marítimo. Então, esse sistema de transporte fluvial costuma ser vantajoso, pois usa menos combustível. Pode navegar pela corrente do rio e tem grande capacidade de carga, o que difere do transporte marítimo. Também pode ser usado para transportar pessoas, como é comum em locais com muitos rios, como a Amazônia, até porque existem estados brasileiros que não possuem praias, ou seja,
Não há água do mar, somente rios. Os rios possuem água doce, tudo bem? Uma curiosidade: há rios que possuem desníveis, diferenças de nível de uma superfície, como quedas d'água. E há um tipo de obra que ajuda a contornar esse obstáculo. Então, as embarcações podem continuar transitando por eles. São as chamadas eclusas. Entendam, se o barco está no lado mais baixo do rio, ele entra em um compartimento e aguarda até que este compartimento se encha de água, sendo elevado até o nível mais alto. E depois disso, a comporta se abre e o barco pode seguir a viagem. Muito legal, não é mesmo? Outra grande importância dos rios é a geração de energia, né? A água dos rios também pode ser usada para gerar energia. Onde isso ocorre? Nas usinas hidrelétricas. Elas são construídas em partes em que os rios têm quedas d'água, porque os rios devem ter força ou velocidade para gerar energia elétrica, pois essa força vai fazer girar a turbina. Nós vamos entender isso. Então, com o desnível, a água, ao cair, pode ser usada para girar a turbina da usina. E assim, gera energia elétrica. Então, vejam a imagem que mostra como funciona uma usina hidrelétrica. Primeiramente, é construída uma barragem no rio, formando um reservatório. Nessa barragem, se constrói um canal de onde saem dutos, que são meios de ligação, canais, né? Cano, pelos quais a água vai passar. Em cada duto, a água entra e sua força faz uma turbina girar. O movimento das pás dessa turbina é transformado em energia elétrica pelo gerador na casa de força, como vocês podem ver na imagem. Depois, essa energia é distribuída para as moradias por meio das linhas de transmissão, com esses fios. E ao lado vocês podem ver uma imagem de uma barragem de usina hidrelétrica. Olha a força da água, que interessante. Os rios, meus amores, também são importantes para o turismo e lazer, pois podemos fazer diversas atividades nos rios, como nadar, praticar canoagem, andar de jet ski, pescar, banhar-se, andar de pedalinho, entre outras coisas. Por isso, os rios são importantes para o turismo daquele determinado local. Tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos. As águas subterrâneas. Pessoal, as águas subterrâneas são aquelas que estão abaixo da superfície da terra, do solo. Elas se infiltram pelos espaços existentes entre os grãos do solo e também entre as rochas.
Assim, podem formar reservas de água, ou também chamados de rios subterrâneos, que nós chamamos, que são conhecidos, na verdade, como lençóis freáticos. São essas águas que, quando vêm para a superfície, formam as nascentes dos rios. E, além disso, podemos ainda construir poços que buscam a água desses lugares profundos para o seu aproveitamento. Ela pode ser usada para abastecimento, irrigação, para o consumo humano, matar a sede do gado, entre outras coisas. Tudo bem? Vamos continuar. O mau uso das águas. Eu coloquei a imagem de um trecho de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. Acompanhem comigo, por favor. Brasil tem mais de 83 mil quilômetros de rios poluídos, aponta a agência. ANA alerta que trechos com mais problemas estão nas cidades, onde faltam coleta de esgoto e tratamento adequado. São Paulo. O Brasil tem hoje 83.450 quilômetros de rios poluídos, segundo dados apresentados pela Agência Nacional de Águas, ANA. A poluição dos rios é o problema ambiental de que o brasileiro mais se ressente, afirmou o diretor do órgão, Oscar Cordeiro, no seminário A Despoluição dos Rios, parceria entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e o Estado, realizado nesta terça-feira, 7. Então, essa reportagem é do dia 9 de outubro de 2019. Eu coloquei apenas um trecho, mas vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar ela completa. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês vejam? Que em muitos locais o uso das águas superficiais e subterrâneas ocorre em excesso, havendo um desperdício. Por outro lado, há também a contaminação dessas águas pelo lixo, pelo esgoto e por outras substâncias que são prejudiciais, que poluem os rios e os deixam impróprios para o consumo. Então, nós temos os poluentes e dejetos agropecuários, o lixo e o esgoto das moradias, do comércio e das indústrias, que precisam ser tratados antes de chegar aos cursos de água, para não comprometer sua qualidade. Então, é preciso haver um uso consciente das águas e ter práticas para não poluí-las. E a reportagem diz que isso ocorre mais nas cidades, pois há um maior número de pessoas, de casas, prédios, comércios. Também há o caso das indústrias. Então, estes devem repensar. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós encerramos nossa aula. Façam as atividades e qualquer dúvida é só me chamar. Beijos e até a próxima.